Bom dia a todos e todas. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa sala de aula virtual. E hoje teremos a quinta aula da nossa disciplina Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. Então, hoje o nosso tópico de aula é Igualdade, Diversidade e Inclusão na Saúde. Então, hoje temos uma dinâmica em que vocês vão fazer a apresentação, né, de uma situação-problema em que falta uma dessas dimensões, né? Equidade, ou diversidade, ou inclusão, no sistema de saúde, num serviço de saúde, para, digamos, não é treinarmos a palavra que eu gostaria, né? É para tornar mais sensível, né? Para sensibilizar, né, nossa percepção dessas situações de uma forma que olhe para a prática, que olhe para situações potencialmente comuns, né, ou bastante problemáticas da atenção à saúde no nosso país, ou na nossa região, no nosso estado. Então, eu coloquei o título do tópico de aula no CIGA, igualdade, diversidade e inclusão. Aí depois foi que eu percebi que igualdade não é suficiente, teria que ser equidade. Então, eu coloquei aqui o título original, mas igualdade, leia-se, equidade. Porque a equidade em saúde, como vocês já sabem, se refere a indivíduos que alcançam seu nível mais alto, né, de saúde por meio da eliminação de disparidades e eliminação no sentido de superação, né? De acabar com barreiras que possam estar impedindo o acesso e a melhor qualidade da atenção à saúde a determinados grupos ou a determinados indivíduos, determinados usuários da saúde. Então, como a diversidade vocês já estão, né, bastante, talvez até cansados de ouvir, né, o conceito de diversidade, a gente vai ficar repetindo várias vezes ainda. A diversidade, assim, é importante na vida, é importante na cultura e é extremamente importante na saúde. Então, é tão importante, na verdade, que vidas, não é, literalmente dependem da equidade na saúde e depende da equidade para grupos que são diversos e é a nossa clientela, são os nossos usuários do serviço de saúde que são muito diversos, né? Então, pensem nas inúmeras pessoas, né, que entram em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, todos os dias em busca de ajuda. Essas pessoas são de todas as raças, cor, de todos os credos, né, de gênero diferente, de idades diferentes. Então, é um caldeirão, né, de humanidade e cultura. Então, para que nós possamos nos comunicar melhor e compreender e tratar esses pacientes com o melhor atendimento possível, é vital que eles possam se sentir pertencendo ao serviço de saúde, pertencendo à assistência à saúde, né? E que se identifiquem com os profissionais de saúde também. E então, o que torna a diversidade no setor de saúde assim tão importante?
e como o setor de saúde poderia atingir essa diversidade com equidade e inclusão. Então, uma rede inclusiva é aquela que é preparada e atende a todos e a todas. Então, todos, todas ou todes devem ter oportunidades iguais de acesso a cuidados e também a apoio em saúde de qualidade para que haja atendimento às suas necessidades individuais e assim as pessoas não podem ser prejudicadas devido à sua origem, à sua cultura ou ao seu grupo identitário, né? Então, agora, como já são 8h10, eu vou só eu vou verificar se há alguém mais. Sim, havia. Pronto. Então, agora são 8h11, então podemos voltar aqui à apresentação. Olá, Matheus. Pronto, temos agora 21 pessoas, 21 alunos, faltando 5 da nossa lista. Bem, então, continuando aqui, coloquei aqui este esquema, está em inglês, mas é facilmente traduzido aqui, né? A diversidade que se relaciona às diferenças, a equidade que se relaciona ao acesso, a oportunidades e ao apoio. E a inclusão que se refere ao envolvimento legítimo, genuíno, né? Ao engajamento e à aceitação, ou seja, ao pertencimento. Lembrar que, quando a gente fala de acesso, né, a gente pensa que talvez acesso seja um aspecto essencial, e é verdade, né? Mas é preciso mais que acesso, né? A acessibilidade é apenas um dos aspectos, né, da equidade nos serviços de saúde. Bem, eu vou só ver aqui o grupo e ver se tem alguma observação. João Paulo. João Paulo, você não. Bem, eu vou ver agora novamente, para que no grupo estão avisando que. No grupo estão avisando que ainda há pessoas pedindo. Não, não há ninguém. Eu vi no grupo, mas talvez tenha sido uma leitura extemporânea, né? Já entraram. João Paulo, por exemplo. Então, vamos aqui novamente. Todos estão aqui, então? Ou pelo menos todos que tentaram entrar? Bem, então, são essas três dimensões que colocamos, né, na situação problema. Certo, obrigada, Aloysio. Faltam dois. Então, inclusão, diversidade e equidade, resultando no pertencimento, eu já coloquei para vocês isso. Então, quando temos inclusão e equidade sem diversidade, quando temos equidade e diversidade sem inclusão, né? E quando temos inclusão e diversidade sem equidade. Então, vamos pensar situações em que estas situações, essas circunstâncias, né, no serviço de saúde, acabam impedindo o melhor atendimento, a equidade e a inclusão dos usuários do sistema de saúde. Então, aqui eu também coloquei para vocês, no vídeo que enviei, né, a equidade com foco nas características protegidas. Por quê? Porque são pessoas que são historicamente excluídas, que passam a participar
passam a pertencer ao, à assistência à saúde. Né? A diversidade, que são todos, incluindo todas as diferenças, e a inclusão, que é o pertencimento, é se sentir respeitado, valorizado, ouvido e efetivamente assistido no sistema de saúde. Então, aqui está, que eu enviei para vocês as situações, e vocês já dividiram aqui. Então, podemos começar com o primeiro grupo, o grupo que vai fazer a problematização, não é, de uma circunstância que pode ser encontrada no serviço, no sistema de saúde, em que há equidade, inclusão, mas sem diversidade. Então, Serena, Ruth, Rayan, Luan, João Paulo Lopes e Isabela. Vocês vão apresentar apenas verbalmente, com apresentação em PowerPoint, com vídeo, como é que vocês resolveram apresentar? Estão Serena, Ruth, Rayan, Luan, João Paulo e Isabela? Podemos então passar para o grupo 2? Professora, estamos Sim. aqui, mas eu particularmente pensei que seria uma dinâmica que a gente fosse construir agora na aula, sabe? E não que era algo prévio. Sim, Talvez eu tenha entendido errado, mas. pode ser sim. Alguém trouxe já preparada a sua apresentação? Sim, professora. A gente do grupo Sim, 2 a gente pronto. pensou em algumas coisas para falar hoje. Certo, bem, tá bem. Então, vamos apresentar a segunda situação colocada aqui, situação 2, inclusão e diversidade sem equidade. Brena, Kelvin, Daniel, Sávio, Davi, Carlos, Larissa, Rose e Cleide. Então, como vocês preferem apresentar? Apenas verbalmente ou com PowerPoint, com vídeo, como vocês preferem? A gente vai fazer uma apresentação oral mesmo, professora. Tá bom, então eu posso deixar aqui a minha apresentação. Pode sim. Pronto, Então, bom então, dia a a todos. palavra é de vocês. No caso, nosso grupo ficou com essa situação 2, que é uma situação onde haveria inclusão e diversidade e não haveria equidade. E aí nós nos reunimos nesse fim de semana e depois de um longo debate, várias ideias sobre situações, nós chegamos a algumas conclusões bem interessantes. Primeiro, seria no caso o que seria a equidade da oferta de saúde, da oferta de serviços de saúde, né? O que é que isso implica? E aí a gente pesquisando, inclusive no texto base que a senhora forneceu, professora, que é um texto muito, assim, didático e é um texto maravilhoso, porque ele explica de uma forma muito clara as situações existentes no âmbito da saúde, a gente percebeu que existem a equidade horizontal e a equidade vertical e que a gente poderia discorrer em cima disso para exemplificar potenciais situações que haveriam a ausência desses dois tipos de equidade. E aí o primeiro tipo de equidade, que é a equidade horizontal, ela é caracterizada no caso, é a ausência de diferenças para necessidades de saúde iguais. Ou seja, você tem a mesma necessidade de saúde e tecnicamente você não tem diferença para sanar essa necessidade, mas a gente percebe que não, em algumas situações e não é isso que acontece. E aí alguns exemplos, por exemplo, que vieram à tona foi pacientes oncológicos de classes sociais distintas, um paciente de uma classe social mais abastada e um paciente de uma classe social não tão abastada assim. Ambos recebem diagnóstico de linfoma, por exemplo.
O paciente de classe social mais abastada, ele tem condições de iniciar um tratamento quimioterápico e um tratamento com todas as terapias disponíveis para que ele se sinta melhor, tanto esperando a remissão da doença oncológica, quanto no seu bem-estar social, psíquico, espiritual e por aí vai. Já com relação ao paciente de uma classe social menos abastada, o cenário que a gente vê quando a gente traz para o nosso local de João Pessoa, Paraíba, é muitas vezes ele esperando cerca de 1 ano para conseguir fazer uma consulta no Laureano, porque não tem vaga para que ele seja admitido como paciente, mesmo após o diagnóstico. E olha que para ter o diagnóstico, ele precisa muitas vezes tirar do próprio bolso para comprovar para o hospital que ele é um paciente oncológico, sabe? Então, os dois tiveram, supondo que o paciente oncológico, o de classe menos abastada, teve o diagnóstico, os dois tiveram acesso a médicos, os dois tiveram diagnóstico, mas na hora de se tratar, na hora de ter a resolutibilidade do problema, houve uma distinção. E essa distinção foi causada pelo quê? Justamente pelo poder imperativo da diferença do poder aquisitivo que os dois têm. Outro exemplo também que a gente pensou, professora, foi a questão de pessoas que possuem algum tipo de limitação. Seja limitação dos sentidos ou limitação física. E aí, vários exemplos muito interessantes vieram à tona de, por exemplo, numa mesma unidade, pessoas da mesma classe social com o mesmo problema, só que uma pessoa é deficiente visual e outra não. Aí as duas vão para o consultório e o médico passa uma receita por escrito. Mas quem garante que o deficiente visual vai ter alguém para ler aquela receita para ele? Será que ele vai ter que decorar as miligramas do comprimido, a posologia? Porque quem é que vai ler para ele? Entende? Outra situação, um paciente com deficiência auditiva. Será que tem alguém pronto para utilizar as línguas de sinais para sanar, inclusive, as dúvidas dele? Como é que vai se dar essa comunicação dele com os médicos, né, com os enfermeiros e o pessoal da atenção básica? E isso a gente está falando sem uma distinção de classe social, mas sim uma questão de acessibilidade propriamente dita. Então, isso poderia caracterizar a equidade horizontal. E a equidade vertical, ela é caracterizada pela provisão de serviços prioritariamente para grupos com maiores necessidades. Ou seja, é aquela questão de você tratar os diferentes para que todos tenham direitos iguais. E aí a gente relacionou exemplos com relação a pessoas de grupos de risco. E o maior exemplo que temos atualmente é a questão da vacinação da Covid-19, que existia um perigo iminente para todos, que é a disseminação do vírus, que tem inclusive a maior mortalidade em pessoas de maior idade e pessoas com comorbidades. E, assim, felizmente, é um exemplo positivo, né? Houve uma tendência de prioridade para esse grupo, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda se acharam no direito de tirar a vaga daquelas pessoas que estavam mais em risco, e são os fura-filas, né? Que acabaram por, enfim, tomar a vez e muitos saíram impunes. Então, esses foram os exemplos que a gente pensou, professora, sobre essa questão da existência de inclusão e diversidade, mas com ausência de equidade. E aí, só para fechar, fazendo uma alusão a esse texto maravilhoso que a senhora passou, tem a questão do porquê que existem essas diferenças de tratamento e diversidade na saúde, né? E aí, a teoria que mais é completa e que mais tenta explicar a origem desse tipo de diferença é a teoria ecossocial, que ela leva em consideração tanto os aspectos biológicos, os aspectos estruturais, os aspectos psicossociais e a determinação social para que existam essas diferenças. É claro que se você tem uma tendência genética a desenvolver uma doença, isso é um fator que vai influenciar. Se você tem uma renda muito baixa e que isso priva você de ter acesso a uma boa alimentação, a uma boa qualidade de vida, isso vai influenciar no seu padrão
de doença, se você tem inclusive se você tem uma boa relação psicossocial com seu trabalho, com seus amigos, com sua família, isso também influencia, até porque a saúde, segundo a OMS, ela é definida como uma relação biopsicossocial, e a gente ainda pode estender como ambiental e espiritual, porque é isso enfim, faz o ser humano como ser holístico, um ser completo. Então não tem como a gente atribuir a origem dessas diferenças de suporte à saúde a um membro apenas. A gente tem que olhar os 5 pilares como um todo para a gente conseguir compreender a amplitude do ser e assim conseguir caracterizar aquilo que melhor o define. Então foi basicamente isso, professor, aqui o nosso Muito grupo. bem. Sim. Muito bem, Brena, e grupo 2, de uma forma Professora, geral. Oi? licença. Tem 3 alunos tentando entrar já há um tempão. Ah, Eu tinha avisado no chat. Certo. Tá. É porque, como eu estou prestando atenção, eu não vi o chat, desculpa. Eu vou aqui finalizar a apresentação e vou. Pronto. Pronto. Havia 4 pessoas. Eu, quando fiz a minimização da tela, eu tinha visto que não havia nenhum. Eu vi lá no WhatsApp que havia pessoas tentando entrar, mas aí eu tentei verificar e não havia ninguém. Agora havia 4, então sejam bem-vindos. Desculpem pela demora aí e permitir a entrada, né? Eu vou tentar resolver isso. Essa semana realmente foi impossível, então eu vou ver isso. Deve ser um detalhe bem simples, né? Que eu ainda não vi. Bem, então, Serena, foi Serena que levantou a mão? Foi, Serena, professora, mas foi por engano. foi certo, tudo bem. Então, como eu ia dizendo, mas agora chegaram mais. Então, vamos atualizar aqui a nossa lista. Aloísio, Beatriz, Brena, Carlos, Cleide, Daniel, Isabela, João Vitor, deve ser João Vitor e João Victor, Joelma, Sávio, Kelvin, Larissa Bulhões, Larissa Pereira, Lucas, Mami, Rose, Ruth e Serena. Deixei de chamar alguém? Não, né? Certo. Então, agora vamos apresentar as situações problema e depois a gente abre a discussão para todos. Está bem assim? O grupo 3 trouxe a sua situação para colocar? Sim, professor, eu trouxe. Sim, ok. Bem, então, a palavra é de vocês. Podem começar. Sim, professor, vou apresentar a tela aqui. Professora, para ele apresentar, acho que a senhora tem que... Ah, tá. Tá bem, eu pensei que ia ser como o grupo 2 de Brena. Eu vou parar a apresentação. Pronto. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouco dessa situação problemática que envolve a diversidade, a equidade sem a inclusão. Nosso grupo tem a Luiz Rocha, Davi Telécio, eu, João Vitor Fernandes, João Vitor Misael, Joelma, Larissa, Lucas Yoshio, Mami e Matheus Ferreira. Assim, quando a gente pensa em inclusão, a gente pode pegar um pouco da definição, né, que é o ato de trazer aquele que é excluído socialmente por qualquer motivo para uma sociedade que participa de todos os aspectos e dimensões da vida. Isso é, dos âmbitos econômicos, culturais, políticos, religiosos e etc. Então, quando a gente pensa um pouco no sistema de saúde, a gente tem que ver um pouco dessa missão do sistema de saúde
de compreender o indivíduo e todas as suas características para possibilitar, assim, uma melhor forma de cura, um melhor tratamento, uma melhor abordagem. Então, é isso que a gente vai meio que debater agora e problematizar. Mas, assim, a gente decidiu citar um pouco nós fazendo essa discussão a partir das pessoas com deficiência física. E a gente pegou um texto como base, que é o Humanização da Saúde e Inclusão Social no Atendimento de Pessoas com Deficiência Física, que é um artigo que fala um pouco dessa visão sobre que os profissionais têm, sobre o seu papel de inclusão, e ele conta um pouco dos exemplos do que acontece no cotidiano deles. E a gente viu, acho que uma coisa que me marcou sobre o que seria inclusão qual é o preconceito social que esse grupo enfrenta, é quando o médico ele falou assim, ficamos chateados, porque tu dás a notícia que salvou a vida do filho deles, e eles estão preocupados com a aparência física. Então a gente vê um pouco desse preconceito social que até mesmo os pais podem apresentar em relação ao filho apresentar alguma deficiência, ser um portador de deficiência física, portador não, né? Pessoa com deficiência física. E a gente vê um pouco dessa situação, e no artigo ele fala um pouco em relação a uma espécie de morte social, uma morte curada. Seria o indivíduo que ele apresenta algum fator biológico, um fator do seu desenvolvimento que acabou limitando determinada ação dele, determinado desenvolvimento, e ele acaba sendo excluído socialmente, excluído espiritualmente, excluído da sociedade devido a essa característica. Então a gente vê um pouco desse traço na sociedade. Pode passar. A Luiz vai falar um pouco sobre esse filme que ele já viu. Pode falar, Luiz. Professora, a Luísa ele tá com problema no microfone, aí ele vai entrar pelo celular. Você pode aceitar? Sim, vou aceitar. Não há solicitações agora. Será que ele pediu para entrar? Pronto, conseguiu. Oi? Estão me escutando? Sim, pode Perdão, falar, Luiz. professora. Meu microfone do computador está meio lado. Tudo bem, eu também estou com esse problema. Pronto, professora. É o seguinte. Eu vou ser bem sincero. Na hora de procurar algum exemplo de filme, série ou qualquer coisa da mídia, né? Eu fiquei um pouco confuso, um pouco perdido, porque não sei se eu tô pensando errado, mas, tipo assim, inclusão engloba, né, diversidade e equidade, sabe? É meio difícil você ter os outros dois e não ter inclusão. Porque, por exemplo, se você não tem inclusão, você deve estar perdendo dos outros, né? Ou você não tem diversidade no meio, ou você não tem equidade de acesso, né? Então, tipo assim, é muito difícil, eu acho, conseguir achar um exemplo, mas, enfim, foi o que eu consegui achar de mais próximo, né? Porque esse filme eu gosto muito. Chama o filme Um Ato de Coragem, né? Que, tipo assim, se retrata a história de um pai que ele tem um filho que tem problema no coração, ele precisa de um transplante, só que o plano dele não tinha acesso, né, ao transplante, porque ele não tinha condição de pagar. Então, ele acaba fazendo o hospital de refém, faz parte da trama, é um drama, né? Mas aí retrata como o filho dele é excluído do tratamento, né? Porque ele não tinha equidade de acesso, né? E, tipo assim, como eu disse, é muito difícil ter só sem inclusão. Então, ficou sem inclusão e sem equidade, né? E eu queria também destacar de novo a parte da diferença de equidade e igualdade, né? Porque esse filme se trata no sistema de saúde americano, né? E na minha concepção, retrata muito bem a diferença entre equidade e igualdade, né? Porque para os americanos, todos somos iguais, todos têm o mesmo direito, né? Entre aspas, você poder pagar um serviço de saúde, mas nem todos têm o mesmo acesso, gerando que a igualdade, mas não a equidade, né? De acesso à saúde. Eu acho que seria mais isso mesmo para poder completar. Não, pode passar, tudo bem. E agora a gente pensou também num aspecto mais social, que seria relacionado ao capacitismo, que pode passar, por favor. Que ele leva em consideração que uma ideia que a pessoa com deficiência são inferiores àqueles sem deficiência, tratados como anormais, incapazes em comparação com o referencial definido como perfeito.
Essa frase de Lau Patron, ela é uma escritora e ela é mãe de uma criança com deficiência física, e ela bate muito nesse ponto dos preconceitos e todo o arcabouço que acaba levando a vida das pessoas com deficiência devido a essa sua condição. Pode passar aqui. Mas, assim, aqui que tem alguns exemplos, né? Eu até esqueci, eu tinha colocado, que alguns exemplos desse capacitismo, que por exemplo, parece milagre, é incrível, é inacreditável o que estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. Ou então, esse outro chat que fala, eu poderia falar com o seu chefe, o senhor está falando com o próprio, com que posso ser útil. Então, a gente vê com um preconceito em relação a essas condições físicas e a possibilidade de capacidade dessas pessoas em relação à sua deficiência física. Mas, assim, como o nosso debate é acerca do sistema de saúde, a gente tem que ver também uns exemplos desse capacitismo na parte de saúde. Então, pode passar, por favor? E nesse artigo que eu tinha falado anteriormente, que é a Humanização de Saúde e Inclusão para atendimento de pessoas com deficiência, eles falam alguns pontos relacionados a modo como os médicos eles atuam, eles vão atuar, eles vão falar sobre essa deficiência física com a família. E acho que um ponto que me chamou a atenção foi uma das pesquisas que foi feita, que era sobre como a família reagia como é contado para a família que existia essa deficiência física. E deixa eu só pegar aqui como é que tá as aspas dele. E ele fala aqui sobre seu filho tem deficiência cerebral e ele não tem nada mais para fazer. Então a gente vê que numa relação que ela já é incumbida de uma relação de poder entre o médico e o paciente, a gente já tem um agravante que é uma visão meio que bota para baixo o indivíduo, uma vez que não tem nenhum como se fosse um pertencimento para essa família, uma recepção da notícia. É dado como se ele fosse uma pessoa inválida, uma pessoa que não vai ter perspectiva de vida nenhuma. E outro ponto também, pode passar. Sim, João, antes de passar o slide, aproveitando a sua fala, eu queria também, né, acrescentar alguma coisa sobre o nosso olhar, né, frente da diferença, né, da nossa sociedade. Hoje a gente olha a diferença como algo que não é normal, né? A gente olha, tipo, pessoas com deficiência como se fosse, né, uma outra coisa, uma outra parte da sociedade. Então a gente esquece de fazer a inclusão deles. Eles fazem parte da sociedade, mas por conta das suas deficiências, a gente trata ele como uma outra parte da sociedade. Aí isso faz que, né, tem uma falta de inclusão. Até a gente pode ver isso, né, nos maiores lugares públicos, né, que ainda em 2021 não apresenta rampas para os cadeirantes, por exemplo. Tem muitas coisas, né, que destaca realmente a inequidade que existe na nossa sociedade. É verdade, mano. Eu estava até pesquisando sobre isso ontem, sobre o capacitismo, de algumas falas de umas pessoas com deficiência falando sobre capacitismo, e elas falam também que é a visão que a gente tem do que é ser uma pessoa com deficiência física, né? Ela é uma visão totalmente relacionada às capacidades físicas dessa pessoa. Então, se a pessoa ela consegue andar normalmente, então ela não tem deficiência física. Se a pessoa ela consegue fazer seu cotidiano normalmente, ela não tem deficiência física. E eles até ela retratava, acho que o canal, se não me engano, Vai Uma Mãozinha Aí, acho que esse é o nome do canal, e ela fala também um pouco dessa visão que a gente tem até na cultura, né? Por exemplo, ela cita Darth Vader, eu não assisti muitos filmes de Star Wars, tem 1 ou 2 perdidos, mas ela cita como uma pessoa com deficiência, porque ele não tem parte das pernas, ele não tem uma mão, se não me engano, mas por ele ter uma armadura que meio que dá uma normalidade, entre aspas, para ele não é visto pela população em geral, pelo povo, como uma pessoa com deficiência. E essa noção, ela meio que me marcou um pouco, né? Porque, assim, eu particularmente tenho uma das minhas séries favoritas,
Fullmetal Alchemist. E ela é uma série que um protagonista, ele tem uma prótese na mão e uma prótese na perna. E na minha cabeça eu nunca tinha visto ele como uma pessoa com deficiência. E acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, que é meio que uma parte da matéria, que quando a gente teve a primeira aula com o Stassi, que ele falou que a gente tem nossos preconceitos. Então, eu acho que isso aqui foi uma coisa que me marcou bastante, porque é uma série que eu assisto muito. Acho que nunca na Netflix apareceu assistir novamente, porque eu estou sempre vendo alguma parte ou outra. E a gente vê que nós mesmos, a gente pode ter essa visão capacitista, né? Porque não entender aquele indivíduo como uma pessoa com deficiência. E eu acho que isso aí está um pouco demonstrado nessa frase agora que eu vou demonstrar, que é também daquele artigo que eu falei, e é relacionado a visão de um médico, né? Ele está falando sobre o papel dele, ele não acredita que o papel dele tem parte na inclusão social e que é uma coisa mais geral, e ele também fala um pouco isso aqui, ó. Em contradição, afirmou ser indagado sobre sua percepção de conceito de saúde que as pessoas que são ativas socialmente ficam menos doentes. E a mesma profissional discordou das facilitações do meio para a inclusão e disse que essas conquistas dependiam das características individuais. Em relação ao mercado de trabalho, questionou a inclusão das pessoas com deficiência física. Tem muito desemprego, aí você vai empregar uma pessoa que tem mais dificuldade que a outra em função da deficiência. Então, essa visão que é meio maluca, né, de você pensar que você não vê essa pessoa com deficiência como uma pessoa normal, né, entre aspas. Não normal, entre aspas, mas assim, uma pessoa que tem as mesmas capacidades que os outros. Não é uma pessoa que ela tem que ser colocada de lado, uma pessoa que tem que ser escanteada, que não deve ter nenhuma presença social, porque se a gente parar para pensar, essas leis, elas visam basicamente a presença social, né? Você ter pessoas com deficiência em cargos de trabalho, para a gente não ter uma exclusão dessas pessoas e ela não ter nenhum exemplo na sociedade onde ela vive. Eu sei que muitas dessas leis elas são feitas com cota, né? Como entre aspas cotas, que eles contratam sem nenhuma perspectiva de ascensão social no trabalho, nenhuma característica, são feitas apenas para conseguir alguns benefícios que o governo dá, alguns estados eles têm algumas leis que dão esses benefícios, mas é muito maluco você pensar que um profissional de saúde ele não consegue entender isso. E eu acho que isso tem muito a ver com essa visão que muito se tem do médico como uma pessoa que deve intervir apenas, né? Ele está lá para intervir e o paciente está lá só para receber essa intervenção. Esse é o cuidado que a gente tem, meio que é uma mecanicidade desse trabalho, né? E a gente vê um pouco, uma das coisas que mais me deixou assustado com esse artigo é que eles falavam que tem que ter a importância dessa inclusão durante o ensino, mas acabavam não praticando ela durante a prática deles. Eu achei isso muito chocante. Pode passar. Acho que pulou alguma coisa, não? Esse é o vídeo que era a apresentação daquela escritora. Não sei se a professora vai querer passar, porque é um vídeo um pouco curto, mas um pouco longo. Mas ele é meio longo, professor, ele tem 15 minutos. Aí eu não sei se vai ficar tão bom. E ele só vai passar um trecho, né, do vídeo aí para o pessoal. Pode passar, viu, João? Pode passar 3 minutos, está bem? Porque aí a gente tem a discussão, aí senão vai tomar mais. Então. Durante a discussão, vocês podem também mencionar o vídeo e dizer o que o vídeo falou, o que se falou. Durante a discussão, vocês podem mencionar o vídeo, comentando aspectos que apareceram nele. Aí você pode passar agora, você passa 5 minutos do vídeo, tá bem? Pronto. Obrigada. Tá saindo o som? Não, esse... Mano. Ainda não. Mami, tenta abrir no YouTube e compartilha a tela do YouTube. Eu acho que sai o som. Se tu apresentasse a tela inteira, geralmente o som não sai, ou sai muito ruim. Tenta apresentar só uma guia.
Não, pausa aí. É lá no Google Meet. Aí quando tu vai compartilhar a tela, aí tem uma opção compartilhar guia. Aí você compartilha só a guia aqui do trabalho, sabe, mano? Tem a legenda também agora, né? Dá para botar a legenda para vocês, assim. Está aparecendo a legenda.
Eu acho que já deu tempo, né, professor? Ou pode continuar. Se a gente for resumir um pouco no final do vídeo, ela vai falar um pouco dos exemplos, né, que o filho dela não é muitas vezes ouvido quando está com alguém, algumas situações de ajudas que o filho dela nem pediu e acabava recebendo, por exemplo, para se movimentar, para ir para determinado lugar que ele nem queria ir. E também ela fala um pouco dessa visão dessa transformação, dessa romantização da deficiência como se fosse um herói, uma pessoa que vai atravessar uma calçada esburacada e consegue com uma cadeira de rodas, ela é mais vista a partir da visão de um herói, ele consegue superar essas adversidades, do que de uma pessoa que necessita que a calçada seja de qualidade para ele, né? E ela é um pouco disso, né? Então, muitas vezes, e até no texto sobre a saúde mesmo, ele fala dessa inclusão que tem que ter do indivíduo, né? Por exemplo, ele tem que ser escutado, não tem que ser só a pessoa que cuida dele que tem que ser escutada, ele tem que participar desse trabalho, ele tem que ser incluído para poder ser compreendido e ter até um melhor vínculo, né? Porque, em especial no quesito da criança, a criança geralmente ela necessita de mais cuidados. E uma criança com deficiência ainda mais, porque pode ter piora do quadro, tem que ter sempre acompanhamento. E como é que eu vou ter um acompanhamento se eu não incluo essa criança? Se essa criança ela não quer participar, se ela não está bem em estar com o médico, se ela se sente sente preconceito até na própria consulta, né? E um dos exemplos positivos que tem nesse artigo também, ele relaciona um pouco da visão da pessoa que ela perdeu um pouco da motricidade de um lado do corpo. E a criança, ela meio que escondia o braço, escondia a perna, como se ela não quisesse que as pessoas vissem essa condição. E o médico ele tem um papel muito interessante, que ele acaba colocando alguns relógios, algumas pulseiras no braço, e faz com que essa criança ela tenha um olhar diferente desses membros dela. E ele relata um pouco que quando ela vai chegar na próxima consulta, ela ganha umas pulseiras novas e ela vem correndo mostrar para o médico as pulseiras dela. Ela perde um pouco dessa visão que ela tinha inicialmente sobre a sua condição, né? Então, acho que isso é um pouco do que a gente tem que entender como inclusão dessas pessoas. Então, acho que é isso que a gente queria falar. Muito bem, muito bem. Matheus, Aloysio, Mami, João Victor. Faltou mencionar alguém do grupo? Acho que todos, né? Muito bem, vocês colocaram uma questão muito importante também, que é considerar a situação de diversidade com equidade sem inclusão. Então, o João começou falando sobre a impossibilidade de a gente ter uma situação em que há equidade, mas não há inclusão, né? Então, são situações difíceis de encontrar. Eu queria que vocês realmente buscassem e discutissem, como o grupo 2 mencionou, foi preciso um debate, né? Então, é isso que eu queria suscitar. Queria suscitar a discussão entre vocês, buscando e pensando em situações que se encaixariam nessas vinhetas que eu coloquei. Então, eu vou abrir a discussão para todos da turma, e como eu estava aqui observando, eu não sei aqui a fila tem aqui, abri a fila, eu vou ver aqui. Foi Isabela, né? Então, Isabela, pode falar.
Professora, o grupo 1 vai falar. É porque, assim, a gente entendeu que a dinâmica ia Sim, ser a gente construindo durante a aula, mas a gente até chegou a sim. conversar algumas coisas, algumas situações. Então, Certo, eu vou falar, vai ser uma está apresentação oral bem. mesmo, e vou Sim, tentar sintetizar o que a gente conversou. bom. Então, pensar numa situação que a diversidade não esteja presente, mas a equidade e a inclusão estejam, é muito difícil, assim como as outras foram, né? Porque a gente pensa que a equidade ela já vai o quê? Fazer que as diferenças elas sejam minimizadas. A inclusão já vai abarcar as diferenças. E a diversidade, quando a gente pensa se tratar essencialmente de diferenças, ela, sem ela, assim, você fica pensando, meu Deus, o que que poderia, que situação poderia acontecer, né? Então, eu acho que a gente pode começar a pensar nas nuances da diversidade, em dois aspectos assim. Como tanto a diversidade das demandas e das intervenções que o processo de saúde, o sistema de saúde pode oferecer, quanto uma diversidade mais subjetiva. Por exemplo, como essa diversidade ela se expressa no corpo de profissionais. Esses profissionais são diversos. As pessoas que acessam a saúde, elas são diversas, elas têm as suas diversidades respeitadas, mas, tipo assim, respeitadas entendendo que aquele serviço vai oferecer a equidade e a inclusão. Então, em tese, essas diversidades vão ser respeitadas, mas elas são entendidas em sua totalidade? A gente está entendendo as diversidades das pessoas que chegam ao serviço de saúde? Então, é pensar nessa diversidade mais subjetiva e a diversidade das demandas e das intervenções. Aí, na hora de pensar, né, numa situação, tem algumas coisas. Por exemplo, uma UBS que seja bem equipada, que tenha a equipe preparada, que receba as pessoas de uma maneira inclusiva, de fato, né, que tenha a equidade no acesso. Mas, por exemplo, essa UBS ela é muito afastada. Ela fica numa localização que pessoas que precisam de usar um ônibus ou pessoas que têm dificuldade de locomoção não conseguem chegar nessa UBS, que é extremamente bem equipada, mas elas têm uma menor condição social. Tipo assim, a diversidade dessas pessoas de menor condição social acaba não sendo muito respeitadas. Como elas vão chegar até lá? O espaço da saúde lá vai ter essa equidade, vai ter a inclusão, mas e o caminho até lá? E então, assim, é muito difícil de tentar imaginar essa ideia. Tem outra situação que a gente pensou. Por exemplo, em relação às demandas. Uma unidade que tem essas atividades programadas para receber várias pessoas, mas é uma atividade rígida, por exemplo. Um dia é para mulheres e um dia é para mulheres, outro é para hipertensos, outro é para pré-natal, e só um dia é demanda espontânea, por exemplo. E aí, como é que a gente vai entender essa diversidade das demandas das intervenções nessa expressão plena dela, né? Não, a gente não consegue ver muito bem isso. Então, eu vou abrir aqui para outra pessoa do meu grupo falar, para complementar, mas foi mais ou menos isso que a gente começou a tentar imaginar como seria essa situação. Sim, muito bem, Isabel. Quem que é João Paulo? Quer Isso, falar? professora. Exatamente, professora. Sim. A gente Ok. A gente trazendo isso para situações mais concretas, que a gente possa ter uma visão melhor, eu consegui, né, procurando, a gente discutindo, ver, por exemplo, isso como se aplica ou se aplicou num caso real. Isso basicamente aconteceu nos Médicos Sem Fronteiras, em que eles perceberam que sua formação, apesar de ter conceitos bem aprofundados de equidade e inclusão, eles estavam faltando, eles não tinham conceitos assim bem aprofundados, ou não tinham até conceitos de diversidade, assim eles perceberam. Alguns médicos, como alguns outros profissionais de saúde, eles atuaram ali em alguns países da África subsaariana, e eles viram que, apesar de serem formados com a medicina ocidental, baseada em outras culturas e uma outra visão do mundo, eles se sentiam bastante limitados em sua intervenção junto à sociedade de intervenção, a sociedade ali da África subsaariana, ou seja, eles começaram a entender que seus conceitos de saúde, de vida, de doença, de cura, de morte, eles eram herdados da educação de formação totalmente ocidental.
que nada ou pouco tinha a ver com a realidade do mundo, daquela sociedade, quais eles estavam lidando ali, quais eles estavam tratando. Eles entenderam finalmente nessas diversas sociedades africanas, que são sociedades de cultura totalmente antropocêntricas, onde tudo que existe, os objetos, a natureza, as suas contradições, o mundo vegetal, animal, mineral, enfim, eles gravitam em torno do ser humano, sem o qual não teria motivo de existir. Nessa visão antropocêntrica mesmo, a saúde, a vida, a morte se originaram no próprio ser humano e de sua cultura. A doença, a vida, a morte também, eles contrariamente contrariam a visão dessa sociedade ocidental da medicina trazida ali. Então, jamais são considerados como os fenômenos naturais, esses conceitos trazidos por essas sociedades, da sociedade subsaariana, da África ali, subsaariana, mas sim, os conceitos deles eram mais humanos e culturais, e tendo no próprio ser humano, e não na sua cultura, a explicação primeira e fundamental. Nesse sentido, nessa perspectiva de pensamento que considera a pessoa humana e sua cultura como foco central, ali, dos africanos, as principais causas da doença e da morte, eles se resumiam em 3 fatores principais. Eles viram que, por exemplo, que a inveja ou a vingança, uma pessoa ela pode contratar um serviço de um feiticeiro, né, e alguém reconhece e domina as forças da natureza que podia captar e canalizar a forma de energia negativa e dirigir aquilo para a pessoa visando fazer com que ela ficasse doente ou que ela morresse. Outra forma também é de que a pessoa doente ou morta, ela pode ter transgredido algumas normas do grupo, violando os tabus e ofendido os ancestrais, os espíritos familiares, enfim. Nesse caso, a doença ou morte é apenas uma punição pelo ato da transgressão daquela pessoa. Outra forma também é que os deuses, os espíritos da família, os ancestrais, eles podem, na ausência do culto, que apesar dos vivos, que esperam dos vivos, ele manifestar seu descontentamento, mandando uma doença que atinge um dos membros do grupo por ele ser eleito. Nesse caso, a doença ou morte é uma mensagem, uma advertência, eles muito acreditam nisso, para que as providências sejam tomadas urgentemente para regularizar aquela situação de culto, voltar de novo a cultuar aqueles deuses. Quando a gente fala dos idosos, por exemplo, eles dizem que quando eles morrem, é que como se o contrato de vida ali entre a pessoa e os deuses tivessem acabado. Esses são mais ou menos os conceitos que eles tinham. Eles levavam um conceito de medicina ocidental. Eles, quando chegaram, tiveram contato, apesar de querer trazer a igualdade, apesar deles quererem trazer a inclusão, eles viram que os seus conceitos de diversidade, ou seja, em contato cultura com cultura, eram totalmente distintos, eles não conseguiam abranger tudo aquilo. Então, o sistema de saúde, uma medicina que ignora as outras formas de pensamento e as consideram como anticientíficas ou contra o progresso e rejeita os fundamentos culturais do povo no qual atua, eles são antidiversidade, vamos dizer assim. Né? Considerar o tradicional como oposto ao moderno é uma visão totalmente dualista e também maniqueísta, que nem sempre corresponde àquela realidade. O que é contra o progresso, no caso de uma pessoa que antes de sofrer uma operação cirúrgica, ela vai à igreja para rezar ao seu Deus, os seus santos, enfim. Ou vai ao candomblé, por exemplo, para fazer a oferenda aos seus orixás. Né? Não é possível pensar na humanidade sem crença, numa religião. Assim como é impossível conceber as medicinas, as terapias de diversas sociedades sem um plano de fundo, sem fetiches ou mágico religioso. Isso é quase que meio que impossível. Quando se trata de uma sociedade moderna, contemporânea, os sistemas de saúde, a medicina científica, também se dirigem a um mundo único, moderno e totalmente universal. As diversidades culturais, onde interferem as diferenças religiosas, educativas, étnicas, as diferenças de gênero, de idade, classe social, enfim. Ou colocamos novamente o sistema de saúde e a medicina moderna diante de um universo plural e multifacetado que exige delas as atenções e olhares diferenciados. A proposta de intervenção, os projetos e programas de saúde devem ser diversificados, diferenciados, apesar da modernidade ser a mesma. Ela não pode, em prática, ignorar as diferenças, a desigualdade, as iniquidades existentes na sociedade moderna.
Da mesma maneira que uma campanha preventiva contra a AIDS na população africana não pode ignorar a concepção africana de doença, a mesma campanha na sociedade brasileira não pode ignorar as classes sociais, a educação, a faixa etária e os gêneros. Não pode ignorar a religião das pessoas, o que é dirigida. Se a mesma campanha for ignorada nos países ocidentais, mais conscientizados e mais alertados, e também culturalmente diferentes dos africanos e dos brasileiros, creio que os elementos de discussão e os conceitos-chave seriam também articulados diferentemente. O que adiantaria uma campanha de educação alimentar que propõe mudanças com base, por exemplo, nos alimentos que fazem parte dos tabus alimentares de uma sociedade? A gente tem como exemplo, assim, é muito discutido também, como o consumo de carne suína. Ele é um dos exemplos que algumas religiões eles têm em nossa sociedade, né? Eles têm uma aversão à carne suína, outras ao camarão, enfim. Isso acaba sendo, para nós médicos, em nossa formação, isso acaba sendo um ponto de divergência ali, onde nós não aceitamos, muitas vezes, as próprias diversidades. Como a gente poderia falar de saúde da mulher e seus direitos sociais e produtivos, simplesmente, em termos gerais, sem diferenciá-las em termos de classe social, de nível de escolaridade, sem esquecer as interferências de suas religiões. Outro exemplo bem importante, que a gente consegue ver, dois exemplos. O uso do próprio anticoncepcional, em que muitas vezes é condenado, e a gente não consegue, às vezes, respeitar. É questão de diversidade cultural. A gente não consegue respeitar esse uso do anticoncepcional, ou seja, a igreja impõe, diz, olha, a mulher não pode utilizar. E muitas vezes a gente termina discutindo e não levando em consideração a questão cultural, a questão religiosa da mulher. Outro também ponto de discussão importantíssimo é em relação à própria transfusão de sangue. É outro ponto que a gente acaba divergindo bastante e acaba criando aí um ponto, um conflito com essa própria diversidade cultural. É mais ou menos isso, professora, que a gente pode ter como noção, né? A gente traz esse exemplo dos Médicos Sem Fronteiras, traz essa conclusão para a gente poder enriquecer justamente esse termo, né? Em que a gente pode estar fazendo a equidade, trazendo a equidade das pessoas, trazendo discussão sobre inclusão, mas que o conceito de diversidade é quase falho, ou seja, não existe quase um conceito de diversidade. Isso está muito arraigado, principalmente na nossa formação, quando nós temos um contato com culturas, principalmente externas, fica mais evidente. Mas o nosso meio, muitas vezes, apesar de discutirmos, não conseguimos perceber que nossa formação ainda ela precisa muito beber da própria diversidade. Muito bem, João Paulo. Muito bem, você fez um arrazoado assim de questões culturais, religiosas, de crenças, né? E trazendo também aspectos que são observados, né, em outras culturas, né? E que lá nesses países, como você citou, alguns países da África subsaariana, a exclusão, não é, geralmente é a regra. Mas eu vou colocar aqui uma apresentação, a apresentação que eu tinha começado antes, e eu vou colocar este diapositivo aqui, né, para a gente discutir também em cima desse diagrama que ilustra muito essas situações que eu propus para vocês criarem situações problema. Eu vou primeiro só considerar algumas observações, né, colocadas acho que foi por Matheus, no grupo 3, né, a situação com diversidade, equidade sem inclusão, né? Então, aqui a gente teria a presença de equidade e diversidade, mas a pessoa não se sentiria respeitado, valorizado, ouvido, ou seja, não se sentia pertencendo ao contexto da atenção à saúde. Então,
ele tem razão quando ele diz que para tornar a diversidade verdadeiramente inclusiva, você precisa de equidade. Então, sem equidade, você não apenas corre o risco de nunca se mover em direção ao acolhimento e a um atendimento de qualidade para todos, mas também você retrocede, né, em muitas ações que o próprio serviço de saúde oferece à população. Então, quando a diversidade ela não é trabalhada para se tornar inclusão por meio da equidade, a gente vai ter pessoas diversas, né, que é um grande contingente, né, se a gente fala em grupos minorizados e minoritários, e fala em minorias, mas são minorias no sentido social, né, não no sentido quantitativo, porque se formos pensar só nas estatísticas de pessoas com deficiências, com todos os tipos de deficiências no Brasil, a gente tem cerca de 24%, não é, de pessoas que têm ao menos uma das deficiências, um dos tipos da deficiência. Então, não é uma minoria em termos quantitativos. E se a gente pensar nos demais grupos, né, identitários, a gente vai ter um grande contingente. Então, nós temos grupos diversos, pessoas diversas, que elas, ao chegarem no serviço de saúde, elas se sentem, digamos, coagidas ou pressionadas a se encaixar num padrão que é o padrão da normalidade, ou seja, normalidade em termos estatísticos, né? É aquela velha referência que sempre se faz ao padrão no sentido do homem padrão, da pessoa padrão, né? Então, essa pessoa não vai encontrar acesso ao serviço, né? Então, essa pessoa ela não vai ser reconhecida porque o próprio serviço de saúde e os profissionais que estão ali atendendo, eles estão presos a uma estrutura fixa de trabalho, sem reconhecer que aquela estrutura não propicia a equidade e, portanto, não vai propiciar a inclusão, né? Então, veja só, tivemos num dos cursos livres, nós convidamos um médico que atende no Clementino Fraga, no serviço no serviço de atenção, eu não me lembro do serviço agora do nome, né, que existe lá no Clementino, serviço de atenção aos transgêneros. Não sei se exatamente é essa a palavra, é esse o título do serviço, mas é um serviço de atenção a transgêneros do Clementino Fraga, que eu até não conheci através dessa palestra do nosso colega. E ele mencionou que muitas vezes ele precisou ir, né, à gestão do serviço, porque não adiantava ele conversar com as pessoas, os funcionários da recepção, que sempre considerava a questão binária, né? Então, não se respeitava o nome social dos usuários, e é um serviço que propõe o quê? A equidade. É um serviço para obter a equidade. Mas não inclui, por quê? O próprio sistema, né, eletrônico não possibilita, né, o gênero neutro, não possibilita colocar o gênero da pessoa como neutro ou não determinado, e aí a pessoa que é transgênero, muitas vezes, ela fica, ou então ela é da comunidade LGBTQIA+, e ela não se encaixa naqueles rótulos de gênero que estão ali. E muitas vezes ela é chamada pelo seu nome civil, não é? Que é um nome civil
do gênero masculino, quando deveria ser chamada, não é um serviço para atender a equidade, então, mas não atende à equidade. Por quê? Porque o atendimento segue normas tão rígidas, né, que as pessoas que estão ali para serem atendidas em nome da equidade, elas não se sentem incluídas, né? Então, as pessoas muitas vezes simplesmente vão embora e muitas vezes elas deixam de procurar um serviço tão importante como esse, né? Então, o SUS tem um atendimento, não é, para equidade das pessoas transgênero, né, e realiza também o tratamento, realiza também os procedimentos, né, de redesignação, né, de sexo. Então, precisa ter todo um serviço, né, que no caso dessa instituição que mencionei, existe um serviço para atender as pessoas da comunidade LGBTQIA+, incluindo os transgêneros, as pessoas que são transgênero. Mas, nesse caso, como elas vão se sentir incluídas? É um serviço que visa a equidade, mas elas não vão se sentir incluídas se elas estão lá e são chamadas não pelo seu nome social, não é, e que elas adotaram, mas são chamadas pelo seu nome que está no seu nome, digamos, civil, né? Então, é uma situação que, assim, se presume a equidade, mas não tem inclusão. Por quê? Porque ainda estamos, não é, num sistema muito fechado, né? Embora haja as políticas, existam as políticas para equidade, mas, na verdade, esses serviços não têm uma inclusão genuína, né? Uma inclusão verdadeira. Na verdade, eu concordo aí no sentido do que o Matheus disse, ele disse que preferia colocar essa vinheta como sem equidade e sem inclusão, né? Então, a gente remete a esse diagrama que eu enviei para vocês. Então, aqui está. A inclusão, ela abarca tudo. A inclusão deveria abarcar tudo. A inclusão aqui deveria abarcar a diversidade e deveria abarcar a equidade. Mas acontece que temos situações no serviço de saúde, né? Um serviço de saúde que tem muitas ações que são progressistas e que são visam a equidade, mas que não incluem porque o sistema ainda está, digamos, rigidamente voltado, né, para o que se chama, né, do paradigma biomédico, né, do homem padrão, é aquele homem padrão sem considerar a diversidade. Então, se pensarmos em um caminho, né, seria como se a diversidade fosse o começo de uma trilha, né, e o destino dessa trilha fosse a inclusão, né? E a equidade é a trilha em si. Então, são serviços que estão na trilha da equidade, mas ainda não incluem verdadeiramente muitos desses usuários. Vocês entenderam que a situação 3, ela, em tese, ela não deveria existir, mas na prática concreta ela acaba existindo, porque nós estamos na trilha, mas nós ainda não estamos no objetivo final, que é aqui a inclusão. Vocês entenderam? Matheus, você entendeu? E o pessoal do grupo 3? Sim, professor, deu para entender o que a senhora quis falar. Certo? A gente buscou meio que abordar essa visão do não ser escutado, né? Sim, exatamente. Exatamente. E assim, a gente também considera que vocês colocaram muito bem a questão do capacitismo, né? Porque
veja só, eu acho que eu não sei se foi para a turma do 1 ou foi para a turma de vocês, que a gente mencionou um projeto de extensão que temos, e no ano passado a gente fez uma visita exploratória lá no ambulatório do HU, e as pessoas, elas têm uma diversidade, né, de pessoas que chegam ao hospital universitário, porque é um hospital de referência, né? É um hospital de referência que também atende a alta complexidade. Então, muitas vezes, os usuários, né, com deficiência chegam ao serviço, chegam a um ambulatório, mas sequer eles têm, podem ter rampas, né? Mas acontece que a inclusão e a equidade vão além das rampas, não se trata só de rampas, né? Mas se trata também de todo um conjunto, né, de tecnologias assistivas, e muitas vezes não são tecnologias duras, né, aquelas tecnologias de alta complexidade, mas são tecnologias leves, né, como a tecnologia da comunicação. E não se atende, por exemplo, como vocês citaram aqui, o Grupo 1 citou, Isabela mencionou também, no caso de pessoas com. Eu anotei aqui, mas. Fui. Uma diversidade, agora eu me confundi, estou me confundindo com os grupos, mas a questão da pessoa com deficiência e que tem uma deficiência visual, né? E ela sai dali com a dois usuários, um com deficiência visual e outro sem deficiência visual. E a pessoa com deficiência visual, ela sai dali com uma receita, né, que não foi devidamente explicada, e uma receita que foi dada a ela para ela visualizar, né? Eu não sei se foi o grupo 1 ou o grupo 3 que mencionou essa questão, né, da falta de inclusão de pessoas com deficiência visual. Então, foi o grupo 2. O grupo 2. O grupo 2 foi quem começou, né? É que quando eu comecei a anotar aqui, a gente vai retornar, então, pela ordem para não confundir. Então, o grupo 2 que mostrou, né, que debateu no final de semana também, e relacionou a teoria, né, ao capítulo do livro que eu enviei para vocês, e relacionou com o conteúdo desse artigo, falando da equidade horizontal e a equidade vertical, colocou uma situação, problema de pessoas que têm a mesma doença, linfoma, mas que no sistema de saúde elas são atendidas de forma diferente, né? Não no serviço, né? Porque a gente está considerando, vocês consideram aqui o sistema. Então, uma pessoa de uma classe social mais abastada, né? Como falou a Brenda, e que ela tem o diagnóstico de linfoma, e ela logo, imediatamente, ela consegue, não é, por meio da medicina suplementar, ou por meio do próprio do pagamento, não é, na medicina privada, ela consegue um atendimento muito rápido, né? Já se faz todo um atendimento quase que imediato. E o paciente, o usuário, não é, que tem um nível socioeconômico desfavorável, não é, ele vai esperar muitas vezes meses. Não é? Há uma política, não é, do governo federal que determinou, não é, no governo anterior, determinou que houvesse um prazo, não é, não me lembro exatamente quantos dias, mas um prazo, se eu não me engano, de 120 dias, mas eu teria que rever isso, de 120 dias para pessoas com câncer serem atendidos no sistema de saúde, né? Será que essa política ela é realmente contemplada na prática?
essa política é uma política voltada para a equidade. Mas a gente observa isso na prática e os usuários, eles são realmente incluídos, né? Então, é um exemplo importante que vocês colocaram, do atendimento de pessoas com câncer no sistema de saúde, né? E também o grupo 2 colocou a questão da deficiência, foi o grupo 2, agora que eu encontrei, porque as minhas anotações ficaram um pouco desorganizadas. Então, aqui eu encontrei, da deficiência visual, né? E recebeu a receita por escrito, né? Então, por exemplo, muitos pacientes chegam com cadeira de rodas, têm até o seu acesso possibilitado por rampas, mas ao chegar lá, ele às vezes tem múltiplas deficiências, né? E ele tem uma deficiência auditiva. E ele chega, e se ele chegar sem acompanhante da família que fala, né, a linguagem de Libras, ele não vai entender, nem o médico vai entender o que ele fala. Então, quer dizer, nós não temos serviços de saúde inclusivos no sentido de termos profissionais de saúde que estão lá atendendo que falem a linguagem de Libras. Né? Então, como é que, se uma pessoa não tiver quem o acompanhe, e muitas vezes elas vão, pegam o ônibus, chegam ao hospital, mas ao chegar lá, se ela vier sem alguém que possa fazer a interpretação, como é que ela vai se comunicar adequadamente? Ela pode até, né, fazer ela entender o que o médico está dizendo, ou o profissional está dizendo, mas o profissional como vai se comunicar adequadamente? Como ela vai, né, como se comunicar adequadamente com o profissional? Né? Então, ela não vai ser incluída. Né? Então, foram exemplos muito interessantes, e também que vocês colocaram a priorização de grupos de risco, né, nos serviços de saúde, né, que foi, de certa forma, contraposta, né, por o grupo 3, que colocou, aliás, o grupo 1, que colocou essas demandas de atendimento nas unidades básicas de saúde, em que há dias, né, que havia um programa antes chamado Hiperdia, né, dia só para hipertensão e diabetes, né, sem que a demanda espontânea fosse atendida. Então, naqueles dias, provavelmente, muitas pessoas não teriam a equidade, não é, atendida, apesar de que é um serviço, é uma ação para atender hipertensos e diabéticos, mas acabaria excluindo outras pessoas que precisariam de um atendimento em determinado dia, mas acabam sendo excluídas, né? Como vocês mencionaram, a Isabela mencionou, pessoas que um dia têm atendido, que há dias em que há atendimento de diabetes, há dias em que há atendimento de hipertensão, e muitas vezes, nesses dias, outras pessoas não terão uma iniquidade, porque se elas precisam de uma atenção naquele dia, elas não vão obter. Né? Então, é muito interessantes os exemplos, a correlação que vocês fizeram com o artigo, com o capítulo de livro que eu coloquei para vocês lerem. Né? E o grupo 3, né, que eu já tinha mencionado, porque teve essa questão que o Matheus comentou, da importância que eu coloco aqui, justamente esse diagrama, para a gente entender que realmente, em tese, né, o Matheus tem razão, porque quando a gente fala em inclusão, a gente está já considerando ali, no bojo da inclusão, a gente está incluindo, já está contemplando a diversidade, está contemplando a equidade, né? Então, mas, por exemplo, nesse caso aqui, de a gente estar, por exemplo, nós teríamos aqui, no caso que eu coloquei, o grupo 3 respondeu, de termos equidade e diversidade e não termos inclusão. Um outro exemplo, uma maternidade, por exemplo, que tem analgesia, um serviço de analgesia obstétrica, né? Sejam métodos não farmacológicos,
sejam analgesia por métodos farmacológicos. É uma maternidade pública, né, mas acontece que as parturientes, elas não são informadas durante o pré-natal que existe analgesia para o parto, né? E até na sua própria crença, ela acredita que o parto deve ser um parto com dor, né? Então, ela não entende que ela poderia ter o parto sem, ou pelo menos minimizar a dor, sofrer menos e ter um parto que provavelmente seguiria de uma forma mais eutóxica, né? De uma forma a não possibilitar sofrimento nem materno, né? nem fetal, nem do recém-nascido. Então, se ela não tem essa informação, ela pode estar num serviço que tenta promover a equidade, mas se ela não sabe que existe, não é, até métodos não farmacológicos, vários métodos não farmacológicos para aliviar a dor, ela não vai ter a inclusão. Por quê? Porque esse serviço está na trilha, certo? Na trilha da equidade, mas ele não chegou ainda, não é, na meta, que é a inclusão. Né? Então, precisaria que no pré-natal houvesse uma melhor qualidade de comunicação dos profissionais de saúde para explicarem os procedimentos durante o parto, explicarem que ela pode optar, se ela quiser, por analgesia, seja não farmacológica, seja farmacológica do parto. Ela não vai ter inclusão nesse sentido, né, de não usufruir deste atendimento, porque ela não sabe que existe. E muitas vezes, durante o parto, no momento em que ela já chega em trabalho de parto, e realmente fica uma situação complicada e fazer com que ela compreenda que ela pode ter um parto, né, em que a sua dor seja minimizada. Então, o serviço é para a equidade, né, nessa maternidade pública, e essa é uma maternidade pública que ganhou prêmios, né, ganhou prêmios internacionais, né, pela atenção à saúde materno-infantil. Mas, assim, não tem um aspecto que é simples e que faltou a comunicação e a educação em saúde para essas mulheres, certo? Bom, então, no grupo 1, falei agora, no grupo 1 ainda não comentei todos, né, porque o João Paulo mencionou aspectos muito importantes, né, das crenças, né, da religião, né, da cultura, e que muitas vezes a gente deixa de incluir essas pessoas porque nós não temos competência cultural para entender que aquelas terapias alternativas, não alternativas, né? Alternativas é uma forma também de não ter competência cultural. Aqueles procedimentos que são integrativos e complementares fazem parte da cultura, né, das crenças dos usuários de saúde. Então, se você não pensar nessas práticas integrativas e complementares, você não vai incluir muitos pacientes, muitos usuários, né? Então, felizmente, o SUS tem agora, não é, um programa de práticas integrativas e complementares, né, para que essas pessoas sejam incluídas também, né? E na atenção primária à saúde, não é, na estratégia de saúde da família, estas práticas, elas são um componente fundamental, né, do atendimento, do acolhimento e da assistência à saúde na atenção primária.
Então, também do grupo 1, né, vocês também falaram de campanhas, né? De campanhas que muitas vezes, muitas campanhas foram já realizadas, né? Que visavam, né? Visavam a equidade, visavam a inclusão, mas, na verdade, não tinha diversidade aí, né? Isso no início, acho na década de 90, muitas campanhas do Ministério da Saúde foram bastante polêmicas, né? Porque as campanhas elas não tinham diversidade, a diversidade que era necessária para haver uma educação em saúde das pessoas que muitas vezes estavam em situação de vulnerabilidade e que não eram vistas, né, pelo sistema de saúde pública. Então, as campanhas eram campanhas que não incluíam, né, pessoas que não, campanhas que não incluíam, por exemplo, o grupo minorizado socialmente das chamadas ou dos chamados profissionais do sexo, né? Então, essas pessoas elas não se sentiam incluídas e elas poderiam estar em comportamentos, elas podem estar em situações de vulnerabilidade, porque muitas vezes a educação em saúde que é proporcionada pelo Ministério da Saúde não as incluiu, né? Não as incluiu. Não incluiu também adolescentes, né? Que estão também, muitas vezes, numa situação mais difícil, e a gente viu recentemente que está havendo um aumento da incidência de AIDS, né, em pessoas bem jovens, né, adolescentes e jovens. Então, é preciso que haja um atendimento em educação em saúde para a diversidade, não é, de usuários e de grupos diversos, né, que precisam ter também, em termos de campanhas que sejam inclusivas, né, que favoreçam a trilha da equidade e que favoreçam a inclusão. Então, agora, no grupo 3 ainda, vocês colocaram muito bem a questão da exclusão que sofrem as pessoas com deficiência no serviço de saúde, e falaram muito bem, inclusive se referindo, não é, à teoria, né, à literatura, vocês buscaram tanto um artigo, né, que mencionava essas questões tão importantes, e vocês também trouxeram um vídeo, né, um vídeo que fala do capacitismo. O capacitismo é o preconceito, a discriminação e a estereotipagem, né, que sofrem as pessoas com deficiência e com os vários tipos de deficiência no serviço de saúde, né? No serviço de saúde. Então, capacitismo que é chamado também de ableísmo, né? Então, vocês mencionaram muito bem a questão, acho que foi não sei se foi o Mami, que falou, o Aloísio, que falou sobre a questão de você colocar, isso aqui eu coloquei e verifiquei, né, que muitas vezes esse gesto é considerado um gesto de supremacia branca, né? E às vezes a gente, inadvertidamente, né, talvez instintivamente, a gente fala dessa forma, né, e não sabe, né? Então, ela é considerada um gesto, né, que simboliza a supremacia branca, né? Então, eu estou tentando tirar esse hábito, né, que é um hábito arraigado já. Então, um hábito, né, em que, ao invés de você gesticular dessa forma, você pode gesticular assim, né? De outra forma. Bom, então, agora foi que eu vi aqui na tela que eu estava, inadvertidamente, né, a gente, às vezes, até de forma inconsciente, a gente expressa gestos que atualmente simbolizam aspectos, né, que são excludentes e que são mais do que isso, né? São
indicativos ou simbólicos, né, de situações em que pessoas supremacistas, né, e que defendem a supremacia branca, defendem, né? Mas sem o conhecimento, muitas vezes, de forma involuntária, eu posso, né, fazer gestos que muitas vezes podem ser entendidos como gestos que são gestos de exclusão e de racismo, né? Bom, então, quando nós estamos na trilha da equidade, mas não chegamos ainda aqui no todo, não é? Num comportamento holístico que é de inclusão. Então, vocês mostraram aí muito bem, não é? E vocês disseram, não ver a pessoa com deficiência, não enxergar a pessoa com deficiência. Então, se eu não tenho desenvolvido a minha competência cultural, eu não vou ver. Por quê? Porque eu não vejo o que eu não conheço, eu não reconheço o que eu não conheço, o que eu não sei, em termos de conhecimento, né? Então, vocês mostraram e falaram muito bem da visão capacitista, né? Essa é uma visão capacitista que o sistema de saúde também tem. Então, muitas vezes, a gente, como profissional de saúde, e vocês, como futuros profissionais de saúde, de forma, assim, em que passa despercebida uma necessidade que o usuário do serviço de saúde tem, mas nós não percebemos. Por isso que nós temos que desenvolver a sensibilidade cultural nesse sentido para atingir a proficiência cultural, para a gente poder perceber. Então, eu acredito que um dos grupos que se sentem mais excluídos, né, no sistema de saúde é a pessoa com deficiência, né? Porque a gente tem que entender que as disparidades em saúde, as disparidades nos cuidados de saúde, precisam ser vistas, né, por meio das lentes, né, de minorias, né, minorias étnicas e raciais, das minorias de diversidade funcional, das minorias de diversidade de gênero, das minorias de orientação sexual, né, nas minorias, né, de determinadas religiões ou crenças. Então, essa é uma ampla gama de dimensões, né? Uma ampla gama de dimensões. E na saúde, essa ampla gama de dimensões, ela vai se expressar, ela vai aparecer, né, de uma forma que muitos de nós não vamos perceber. Em relação à pessoa com deficiência, é nossa visão capacitista. E aí, eu não sei, acho que foi não sei, um de vocês que mencionou aqui, só depois, às vezes eu olho o vídeo novamente para ver, porque às vezes a gente esquece, né, quem está falando. Então, vocês falaram, vocês falaram da sua série preferida, né? E vocês consideraram que uma questão capacitista, no sentido de que você vê uma pessoa, mas vê a pessoa, e muitas vezes as artes, né, no caso, as artes visuais e o cinema, podem fazer com que a gente tenha uma visão capacitista. A população em geral tem uma visão capacitista. Por exemplo, quando se representa na tela uma pessoa com problemas de saúde mental no papel do vilão. Aí, no caso do exemplo que vocês deram, não é o contrário, né? É a pessoa que tem deficiências físicas, né, como vocês falaram, de amputações, e vocês acabam, né, percebendo aquela pessoa pelo que ela é. Ou seja, a pessoa vem antes da deficiência. E como você disse, eu não sei se foi o João Vitor,
que você acaba nem percebendo que aquele personagem tem deficiências. Por quê? Porque você vê a pessoa antes da deficiência. E o capacitismo é o contrário disso, a gente vê a deficiência antes da pessoa. Então, assim, vocês mencionaram uma série, né? Uma série de TV, e eu me lembrei dessa questão, né? Que muitas vezes, profissionalmente, a gente também, no contexto da saúde e no contexto clínico, a gente vê a deficiência antes da pessoa. Porque a gente ainda usa o modelo biomédico né, como uma lente, e não o modelo social, né, da deficiência. Então, foram muito importantes as questões, os aspectos, né, que representam problemas no serviço de saúde, nesse sentido aqui, né, nesse sentido de que o que deveria acontecer, como o Matheus mencionou, eu acho que eu mandei para vocês no vídeo que eu enviei, né, para comunicar como que ia ser nosso encontro hoje. Então, aqui eu tenho que... Aqui, veja, a inclusão engloba tudo. Nesse anterior, a gente colocou como diagrama de Venn e colocou inclusão, equidade e diversidade. E o que resulta dessas 3 dimensões? É o pertencimento. E o pertencimento, na verdade, é o quê? É a inclusão. Então, esse outro diagrama aqui, ele mostra de uma forma mais, digamos, aprofundada, né, como essas dimensões devem estar, devem ocorrer na prática. A equidade e a diversidade estarem no escopo da inclusão. Porque se a pessoa ela faz parte de um grupo da diversidade humana, de um grupo identitário, e no serviço se tenta promover a equidade, né, por meio de determinadas ações, por meio de determinados projetos, né, mas que não façam essa pessoa, né, de um grupo minoritário ou minorizado socialmente, se sentir incluída, respeitada, valorizada, ouvida, e que tenha suas necessidades atendidas com toda a qualidade que o serviço de saúde pode prestar, e os profissionais de saúde, né, que estão ali são os profissionais de saúde que, digamos assim, que estão ali na porta do serviço de saúde, né? São eles que muitas vezes são considerados, são tidos como bodes expiatórios, né, para usar aquela metáfora bem conhecida, porque são eles que estão ali na linha de frente, não é o gestor, não é não são os representantes, né, políticos, né, que pensam os programas e os projetos de saúde, as políticas de saúde, né, não são as pessoas do sistema de saúde que estão na gestão, ou não é a classe política, né, que está também representando os poderes públicos, né, que devem promover a equidade e atender à diversidade, mas quem está ali somos os profissionais de saúde, né? É o profissional de saúde, é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o assistente social, são os profissionais de saúde que estão ali e são eles que devem aprender a reconhecer quando o sistema não está promovendo a inclusão e se engajar no sentido, né, de
entrar em contato com a gestão, não é? Iniciar projetos, não é, de inclusão e de equidade, no sentido de corrigir aquela barreira, de corrigir aquela porta que está fechada para alguns grupos, não é? Então, essa questão da linguagem neutra, ela pode incluir muitas pessoas, né, que, se a gente for considerar o todo, né, toda a população, muitas pessoas vão achar que a linguagem ou dialeto neutro é um dialeto que é uma questão controversa, é uma questão polêmica, mas esse dialeto neutro, ele vai ser aplicado no sentido de incluir. Será que o dialeto neutro é inclusivo ou pode excluir outras pessoas? Aí já é uma questão que precisa ser discutida, né? Será que o dialeto neutro vai dificultar o entendimento de pessoas com dislexia, por exemplo? Aí isso é outra questão. Mas as pessoas que têm diversidade de gênero ou diversidade de orientação sexual, uma pessoa que é transgênero e chega ao serviço de saúde e ela não tem, não é, a sua identidade de gênero reconhecida, né? Ela é Bárbara, seu nome é Bárbara, sua identidade é uma identidade de Bárbara, e ela é chamada de Walter. Veja que ela está sendo incluída, não está sendo incluída, né? Então, mesmo nesse serviço que eu mencionei, do nosso hospital aqui, um hospital público, que pretende a equidade, mas a pessoa transgênero chega e ela é tratada como ela é uma pessoa transgênero, mulher, e ela é tratada como homem, né? Então, veja que é preciso considerar particularidades importantes e que essas particularidades são necessidades particulares de identidade da pessoa, né? Então, ainda que seja uma questão polêmica, né, o sistema de saúde deveria ter uma forma inclusiva, né, de colocar o gênero da pessoa, masculino, feminino, neutro, indeterminado, ou que seja, colocar uma outra opção, mas a colocação é sempre feita numa linguagem binária. E o sistema ainda não se adaptou, né, à diversidade, ainda não, embora o caminho da equidade já esteja sendo trilhado, mas a inclusão ainda não é feita completamente, porque o sistema é rígido. É rígido. Então, vocês gostariam de falar mais alguns aspectos? Eu tentei fazer um resumo, tá? Um resumo do que vocês colocaram. Eu só queria colocar aqui em relação ao transporte, Isabela. Assim, se a pessoa não tem transporte, ela não tem equidade, né? Então, ela não tem equidade, ela pode até ter diversidade. A diversidade no sentido da sua classe socioeconômica, ela não tem sequer transporte para ir, nem um transporte público, ela tem para chegar ao serviço de saúde. Então, ela não tem equidade. Ela pode ter a diversidade de classe, e dentro, né, das classes socioeconômicas, das classes econômicas, dos estratos econômicos, A, B, C, D, E, existem os mais pobres. Aqueles, além de serem os mais pobres, né, eles estão numa pobreza absoluta e eles, no próprio povoado onde eles vivem, não há um transporte que possa superar essa barreira do transporte. Então, eles têm diversidade, mas eles não têm a equidade e eles não vão ser incluídos, porque se ele não puder se deslocar até o serviço de saúde, ele não vai ser incluído e ele não tem equidade. Certo?
embora ele tenha diversidade. Vocês entenderam? Sim, sim, professora. Ok, então, muito bem, obrigada pelo empenho e pelas apresentações que mostraram, né, uma adesão de vocês, né, à nossa temática de hoje. Né? Desculpe se não me fiz entender, eu já mandei um vídeo tentando me fazer entender sobre a dinâmica, né? Mas como nós não temos o CIGA, eu não tenho acesso ao CIGA da turma 2, então eu enviei o vídeo para que a gente tivesse um melhor entendimento. Mas eu peço desculpa se não me fiz entender. Eu acabei, digamos, tentando praticar a equidade, mas eu não pratiquei a inclusão, né? Só foi a trilha, mas eu não cheguei ao objetivo final. Bom, então, eu sei que Estácio pediu para que eu tenha acesso à turma 2 e ela tenha acesso à turma 1, mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu essa inclusão, né? Bem, então, foi ótimo o nosso encontro, gostei muito das ideias que vocês apresentaram, né? E mostrando que vocês buscaram, né, assimilar e ter uma aprendizagem significativa em relação a essa temática. Gostaria de falar? Alguém gostaria de participar agora para a gente encerrar? Eu vou finalizar aqui a apresentação. Professora, bom dia. Pois não, bom dia. João Paulo, que em relação ao trabalho em si, né, a gente quando vai falar sobre todos esses 3 conceitos, é um pouco difícil a gente isolar algum deles, assim, deixar a parte, sem passar por ele, né? Sim, a gente, obrigatoriamente, quando vai falar de equidade, a gente está falando sobre as diversidades, né? E a gente, não tem como a gente... Obrigada, Serena. Inclusão, Sim, sobre a inclusão também, né? Não tem como falar. É verdade, mas justamente esse foi um exercício, né, de raciocínio e de reflexão, né? Por quê? Porque na prática, embora a gente tenha um serviço, o SUS, um dos princípios do SUS é a equidade. Mas na prática, eu queria que vocês imaginassem situações, problema na prática. Ou seja, embora nós tenhamos equidade como um dos princípios do SUS, mas na prática os usuários ou os grupos de usuários todos, eles são incluídos. Então, justamente, eu pensei numa questão problemática, não é? Problematizar a associação dessas 3 dimensões e que faltasse uma. Mas, no caso, seria um problema, né? Pensar problematizando essa temática. Mas eu entendo que foi difícil. Eu sei que não foi fácil. Foi difícil. Quando nós pensamos em equidade, por exemplo, de uma diversidade gigantesca, que é o Brasil, né? Eu estava falando de exemplos externos, mas que é o Brasil. Sim. A gente vai pensar aí para tentar incluir essas pessoas, né? Muita coisa. E não tem como a gente estar perpassando sobre um ou outro e excluindo um ou outro. Né? A gente tira, por exemplo, no grupo da gente, né? Em que a gente estava observando, tentando tirar o conceito aí da diversidade, tentando excluir a diversidade, onde a gente não se aplica a diversidade. E é muito difícil, apesar de existir, né? E existe bastante, quando nós, por exemplo, temos várias culturas, várias religiões, a gente não leva em consideração o tratamento de um paciente, como foi o caso citado, a gente não leva em consideração para trazer o melhor dele, porque se eu não incluo essa diversidade de culturas e tudo mais, já estou falando de inclusão aí, não somente de diversidade, mas quando eu não incluo essa diversidade, eu não estou praticando a equidade. Eu não estou sendo equidade, assim, eu estou impondo os meus conhecimentos médicos, biomédicos naquela pessoa, e excluindo, né, aquela diversidade, porque ela tem uma cultura, porque ela tem uma religião, e assim eu não aceito. Se eu não aceito, não estou fazendo inclusão dessa diversidade em nenhum momento. E fica um pouquinho complicado, você aprende a tentar isolar, não vou falar sobre isso, eu vou deixar essa diversidade de lado, eu vou deixar a inclusão do outro, eu não quero falar sobre equidade, é sempre complicado.
uma temática boa, foi muito boa a problemática sugerida, né? A atividade sugerida foi muito boa, para a gente Mas foi tentar difícil. identificar tudo isso, tentar isolar uma coisa ou outra e ver que é quase impossível deixar elas em uma verdade. conexão. Foi muito bom. Uhum. Mas o exemplo que vocês colocaram também, que eu até não comentei, do usuário que é testemunho de Jeová, né? E a questão da hemoterapia também, né? Se ele não tiver atendido a sua diversidade, ele não vai ser, não vai haver equidade e não vai haver inclusão. Então, não há nenhum dos três, né? Não há nenhum dos três, nenhuma das três dimensões estão sendo praticadas. Então, aquele diagrama que eu coloquei, que a inclusão, né, abarca tudo, é justamente isso, porque a gente precisa pensar nesses termos holísticos, né? E só para terminar, quando você diz como é que eu vou atender a tanta diversidade? Bom, você vai buscar atender à diversidade. Isso já é um passo, assim, gigantesco, né? Já é muito importante. E por isso que também é importante o ativismo político dos grupos identitários, né? Veja que o grupo da diversidade funcional é o grupo que tem menos ativismo político. E é o grupo que está sendo mais difícil incluir verdadeiramente. Veja que já a comunidade LGBTQIA+, eles têm um ativismo político já há bastante tempo, e isso fez com que o seu grupo passasse a ser uma das prioridades, né, das ações de equidade e de inclusão. Então, o ativismo político dos próprios grupos, né, é também muito importante para a gente conseguir atingir a inclusão no serviço de saúde. Mas, aos poucos, né, a gente vai conseguindo. Muito obrigada também, Mami. Obrigada a todos e todas, gente. Eu sei que eu estou extrapolando, já estou passando 1 minuto, e vou aqui já me despedindo de vocês. Interrompo a gravação.